originalismo. Aí uma questão que me parece que o dia que cair na OAB vai ser um arranca-rabo. Por quê? Porque não é algo tão comum, né? Mas esse tema está aí no nosso dia a dia, nos nossos debates jurídicos. E não só nos debates jurídicos, como é um tema já cobrado em provas de concurso público. Então eu me pergunto, será que isso tem chance de cair na OAB? Sim, sim. Inclusive, nos temas ali no edital, a gente consegue ver resquícios desse tipo de discussão. Por isso que é importante, pelo menos, ter uma visão geral do que é o originalismo. O que é originalismo, Jean? Bom, é essa figura de pensamento aqui, ou essa teoria, ou essa corrente, que tem como ideia, como centro da sua teoria, a pretensão de defesa de uma interpretação constitucional que tem por base o texto original. E essa aqui é realmente a parte central da teoria. O texto original, a maneira como ele foi escrito, as palavras que estão lá, sem malabarismos interpretativos e atualizações, tem de dirigir aqui para esses autores a interpretação constitucional. Por quê? Porque, segundo esses autores, não cabe ao judiciário criar, emendar, rejeitar leis. Quem faz isso são os legisladores. Já está lá, leges criam leis, judiciário judica, diz o direito com base na lei. Pelo menos na teoria geral, né? E para esses autores, aquela decisão fundamental tomada no âmbito da Constituição tem de ser mais importante do que aquela decisão tomada diariamente no âmbito das Cortes de Justiça. Por quê? Porque a criação da Constituição é um momento tão importante, é uma situação que todo mundo vem junto. Quer dizer, isso tem que ser considerado com um carinho especial, né? Por isso que não cabe aos juízes ficar mudando a Constituição depois, atualizando, interpretando, né? Mutação constitucional. Quando fala em mutação constitucional, os originalistas têm coceiras, né? Então, essa é a ideia do originalismo. Então, qual é a principal função da interpretação da Constituição? Para os originalistas, é simplesmente aplicar o texto constitucional, ou seja, o texto da maneira como escrito. Veja a diferença disso para, por exemplo, o que faz a jurisprudência brasileira hoje, né? No Brasil prevalece muito a ideia de Constituição viva. Por que Constituição viva? Porque a justiça ela tem a possibilidade de fazer o quê? De atualizar o texto, né? Então isso é muito discutido hoje no Brasil, que existe a interpretação atualizadora, interpretação inclusive corretiva. Alguns falam de interpretação corretiva da própria Constituição, sem contar aqui, por exemplo, a possibilidade de nós fazermos a mutação, que pode ser aqui um fenômeno considerado em conjunto com a atualização e correção, mas pode ser avaliado como um conceito separado, né? Então, toda essa ideia aqui causaria arrepios para os originalistas, né? Então, por exemplo, conversando um dia em aula com uma professora dos Estados Unidos, e eu comentei que no Brasil a Constituição fala que o casamento é entre homem e mulher e que o STF considerou inconstitucional o Código Civil, que usa exatamente as mesmas palavras para defender a possibilidade do casamento homossexual no Brasil. E ela diria, nossa, nos Estados Unidos isso jamais passaria. Por quê? Porque o originalismo ainda é uma teoria muito forte nos Estados Unidos, né? E eles não fariam isso, não atualizariam sequer a lei, né? Jamais diriam isso à lei, ainda mais quando a Constituição usa as palavras. Então essa decisão do STF é uma decisão muito interessante, porque o STF diz, bom, o Código Civil é inconstitucional, muito embora ele use as mesmas palavras da Constituição. Então, na verdade, o que o STF está fazendo? Ele está emendando a Constituição, ele está mudando a Constituição para adequar a ordem jurídica. O que, claro, eu acho que a maioria dos intérpretes brasileiros dizem, olha, era hora de fazer isso, né? Se não deixar fazer isso, quer dizer, o legislativo nunca que ia mudar. Então, que bom que o STF fez isso. Os originalistas vão dizer, os meios não justificam os fins. Então existe um debate político aqui, existe um debate institucional de limites do judiciário, mas além desse debate existe uma questão teórica que é justamente a maneira de se fazer isso, né? E que para os originalistas a Constituição deve ser interpretada no seu texto original e jamais mediante esses malabarismos que eles consideram aqui detrimentosos às funções institucionais do Estado, né? Então, por que é importante conhecer esses temas? Porque esse ponto é extremamente complexo no seu aspecto prático, né? Não é difícil de entender a teoria, mas a maneira como isso aqui se espraia pela nossa aplicação prática do direito é extremamente tormentosa hoje, né? Polêmica. Então é o tipo de coisa que
caramba, me parece que está demorando para cair na prova da OAB. Por isso que a gente sabe agora que existe essa teoria originalista que é bem importante fora do Brasil e que volta e meia alguém aqui acaba suscitando para tentar controlar os avanços da jurisprudência no Brasil, que é bastante criativa, né? E que justamente utiliza vários recursos interpretativos que são atualizadores, corretivos e que vão contra a ideia dos autores originalistas. Então, bom saber, nós aqui agora estamos vacinados também para mais essa questão. Se cair em prova originalismo, a gente sabe do que se está a se falar. Fechou?